E falando em negócio, né, Cris? A Sirus lançou um braço novo aí de negócio, né? Conta um pouquinho mais para nós sobre o que vocês estão aprontando aí. Legal. Cara, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente lançou o braço Sirus Academy. A priori, a gente vai manter ali como um negócio dentro do ecossistema da Sirus, mas entendendo que é uma grande dor ali que tem no mercado. Então, pode ser que em algum momento a gente faça um rebranding, se necessário. Sim. Cara, a gente, assim como você, a gente acompanha muita empresa em processo de due diligence, se preparando e tal. E a área financeira sempre é uma área de muita dor, né? Uhum. Então, ou quando o empreendedor ele tá numa fase inicial, ele foca muito em produto, desenvolvimento, negócio e venda. E toda a parte de governança, gestão, ele vai deixando um pouco de lado até que em determinado momento ele fala, é hora de olhar para isso. E no ano passado, cara, alguns clientes, eles ligavam e perguntavam, preciso de uma indicação de um head, de um analista, de alguém aqui que entenda de finanças, de negócios de nova economia, que aí eu estou falando de startups, produtos digitais e tudo mais, e consiga entregar valor aqui para mim. Dentro de casa. Dentro de casa. E aí eu falei, qual essa dor é nos outros canais? E aí eu fui falando com alguns empreendedores. E a maior dor que eles tinham era, contratavam profissionais que eram bons de finanças ou de contabilidade para assumir essa área dentro da empresa, só que ele levava uma curva de aprendizado muito longa, porque ele vinha, por exemplo, de indústria, de comércio, etc. E, como que esse cara se entende todas essas dinâmicas? E aí a gente fez um Customer Development, né, para fazer um bom trabalho ali. Entrevistamos uma galera e aí fez sentido a gente começar um projeto de educação que é para apoiar, acelerar o desenvolvimento de quem é contratado ou preparar quem quer atuar nesse mercado, só que olhando para o mercado de nova economia também. E aí a proposta da plataforma é ter uma composição de cursos livres dentro de trilhas de aprendizagem. Então, cara, você é um analista financeiro. Então ele vai ter lá uma composição dos conteúdos que preparam esse cara para sentar numa cadeira de analista financeiro. E aí, assim, nos próximos trimestres, a gente vai trazer algumas formações, que são cursos complementares focados em algumas dores. Tudo que eu tenho hoje na plataforma, né, na Sirus Academy, são cursos olhando para muito tesouraria, o feijão com arroz bem feito. Sim. Só que a gente sabe no dia a dia que a maioria das necessidades dos empreendedores é um olhar para o futuro, planejamento, FP&A, etc. Então vão ter formações que elas vão ser presenciais, para formar esses profissionais para poder direcionar e indicar para os clientes. Porque sempre é uma curva, né, de crescimento. Então a gente sabe, o cara entrou num investimento, acabou de passar no investimento anjo, talvez não vai ser ali o melhor momento que ele tira proveito de um profissional desse. Mas pós-investimento seed, ou principalmente quando o cara está numa série A, aí a gente sabe que esses papéis se diferenciam muito entre manter rotina, feijão com arroz bem feito, e um olhar de horizonte, de modelagem, por aí vai. Então a proposta do Academy, ela tem a introdução agora nesses 2 primeiros trimestres é a ter essa base de conteúdo prático, direcionado, e a partir do segundo ter essas formações. E aí uma coisa legal que a gente fez com alguns patrocinadores por exemplo, o Conta Azul. É um RP que a maioria dos caras usam. Sim. E aí o que a gente desenhou junto com eles? Além da formação teórica, né, o que é gestão financeira, como funciona ciclo de recebimento, o que é ponto de equilíbrio. A gente vai mostrar na prática como fazer essa gestão dentro da ferramenta. Legal. Entendeu? Porque no onboarding, por exemplo, quando chega um cliente na Sirus, a gente olha a ferramenta, a gente olha para o processo e geralmente o processo está errado e não é o produto que é ruim. E aí a gente vai unir essas forças e está desenhando isso. Então, contratei um cara pro financeiro. Preciso educar e treinar esse cara, ele vai ter essa jornada guiada por dentro do Academy. Legal. E, Cris, a produção do curso está 100% interna dentro da Sirus? Está 100% interna, cara. Da onde a gente tirou, né, os insumos, etc., para criar essas pautas e conteúdos, foi a partir do time de onboarding. Como eles recebiam os clientes, eles viam vendo dores. Esse cara está com muito passivo ou risco, sei lá, por má gestão tributária de impostos retidos. Eles não entendem como funciona a tributação para o mercado de SaaS, que não é errado. Então, a partir dos dados que a gente coletou na migração dos clientes nos últimos 2 anos, a gente usou ele como a primeira pauta para a produção de conteúdo. E aí a gente desenhou isso, né, a 4 mãos, e aí faz a estrutura de gravação, e a gente faz os convidados. Que, inclusive, quando estiver por São Paulo, vou te pegar pela mão, vou arrastar lá. Já tenho 2 perguntas para ti, Cris. Vai lá. Queria que tu trouxesse para a gente, aí dentro da tua experiência aí nos últimos anos,
quais tipos de dores que o pessoal que chega para fazer o Academy mais acaba tendo e qual o tipo de valor que eles acabam também tendo após fazer. E o nosso público aqui do Startup Life é um público bem empreendedor, né? Legal. Então a galera que realmente já está empreendendo, a galera super fiel aqui ao podcast, eu queria que você comentasse um pouco como que a galera também consegue acessar ou buscar ou ter esse acesso para o Silvus Academy. Legal. Cara, assim, ó, a maior briga de todo empreendedor é quando a gente fala de captação de investimento, projeção, e aí a gente entra em algumas métricas de cash burn e tempo que esse dinheiro está na mão. E aí quando passa por alguns desafios, que nem a gente teve de 21, 22, que ele precisa fazer com que esse dinheiro dure mais em caixa, né, para a próxima rodada, o que a gente notou muito? Aí falando sobre principais dores. Conceitos básicos, que geralmente é básico para um cara de finanças, sim, mas para alguém que está empreendendo não tão. Então, por exemplo, quando eu olho para um modelo de SaaS, cara, quais são as linhas possíveis que eu tenho que enxergar para saber se eu tenho um negócio bom ou não? E aí a gente, uma das coisas primárias, assim, quase nenhum empreendedor entende o conceito de margem de contribuição. E aí, quando você fala de margem de contribuição, eu fui percebendo que o empreendedor, ele dava aquela afastadinha, aquela olhada, tipo, travava no entendo. Me fale mais. Porque não tinha muito essa relação. Tinha o conceito, cara, preciso captar, preciso crescer, preciso gerar receita, e a precificação, ou price, era uma decisão mais para frente, sim, conforme ele criasse base. Só que quando você olha para negócios que sejam sustentáveis desde o início, ele não precisa ter a melhor margem de contribuição, mas ela tem que ser positiva. Sim. Então, entender esses elementos que você utiliza para cálculo de margem de contribuição é uma das principais dores que eu via na área de finanças, que aí se desdobra em conceitos. O que é um gasto variável, o que é um gasto fixo, como que isso funciona, como eu calculo. Todo mundo quer chegar no ponto de equilíbrio, mas como que eu faço essa conta matematicamente falando, sabe? Quantos clientes eu preciso, aqui ticket médio. Então são vários elementos, entende? São básicos. Sim. Aí o que a gente juntou? Tem inclusive um curso que eu gravei no Academy, que é Fundamentos de Finanças. A gente pega esses elementos, então fala, cara, conceitos essenciais, domine essa parada. Você tem que entender o que é o conceito de caixa, o que é competência, o que é custeio. E esse primeiro bloco, que pode ser para o empreendedor que quer entender se os números estão fazendo sentido, ou para o cara de finanças, para que ele produza métricas do negócio dele reais e saudáveis, para entender que ele tem métricas saudáveis. E aí foi dali o primeiro curso que eu gravei, cara. Porque a gente às vezes entende da área, né? Gosta de falar um termo jurídico ou contábil, pra gente é básico. Aí sim, você fala, isso aí tá claro. Claro, não tem obviedade, sacou? Então a gente fez uma curadoria desses temas, compilou num formato que o cara seguia. Você precisa passar por conceitos, seu conceito está definido, você gerencia bem o seu caixa, gerenciando bem o seu caixa, você gera métricas. E aí a gente coloca as métricas e vem comparando com essas variáveis. Então foi um pouco dessa dor que a gente tentou resolver no primeiro momento.